Então, o que a gente está vendo aqui é um gráfico que mostra a evolução dos casos confirmados de Covid-19 no Brasil, desde o primeiro caso, no dia 26 de fevereiro, até ontem, dia 7 de abril. Assim, algumas coisas que eu queria trazer para vocês aqui, através desse gráfico, são os seguintes. Primeiro, é claro que a gente olha para isso daqui e vê que isso aqui é uma linha contínua, né? É intuitivo, né? Vocês ouvem eu dizer que essa linha é uma linha contínua e vocês entendem o que eu estou falando. Contínuo, é pegar se fosse um desenho no papel, é pegar e desenhar essa linha sem tirar o lápis do papel. Isso aqui é contínuo, né? Essa linha, ela é uma linha contínua. Mas o que essa linha está dizendo? Ela estaria dizendo assim, em cada instante de tempo, desde o dia 26 de fevereiro até o dia 7 de abril, o número de casos naquele instante estaria representado pelo, né, se eu pego, por exemplo, esse pontinho aqui, nesse instante de tempo eu subo verticalmente até bater nessa linha, e depois venho horizontalmente até ver a quantidade de casos que eu encontro aqui, né? É assim que a gente interpreta isso daqui. Isso aqui é uma das 5 representações de função que a gente tem, que é a representação gráfica, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre quais são essas 5 representações. Mas essa é uma delas, e é assim que a gente deve interpretar isso. Agora, é claro que isso aqui não foi medido assim, todo dia ou em cada instante de tempo, a gente fez a medição para poder ter essa linha contínua. Na verdade, a gente tem alguns valores pontuais, talvez diários, que vão sendo colocados aqui, né, esses valores, e aí a gente tem uma sequência de pontinhos. E aí o que a gente faz com essa sequência de pontinhos? A gente olha para esses pontinhos e imagina qual seria a melhor curva que se adequa a esses pontinhos. Que, me digam se eu estiver enganado, é mais ou menos a estratégia que vocês utilizavam para esboçar gráfico de função lá no ensino médio. É isso mesmo ou estou enganado? Me digam aí. Né? É pegar um monte de pontinhos, depois você olha para esses pontinhos, olha bem para eles e imagina qual seria a curva que melhor se ajusta a esses pontinhos. E aí você desenha, né? É o famoso ligue os pontos que a gente fazia no prezinho, né? É a mesma coisa. E, bom, essa curva que a gente vê aqui, ela apresenta, primeiro, a gente olha para ela e a gente percebe que ela mostra uma tendência de crescimento, né? A gente vê que ela começa aqui e aí ela sobe, ela está sempre subindo. Uma curva é uma função cujo gráfico está sempre subindo, a gente chama de função crescente, essa curva que cresce. E por que cresce? Porque, infelizmente, os casos, eles só aumentam, né? Eles só aumentam. Então ela vai crescer. Mais do que crescer, é uma curva que cresce rápido. A gente perceber, né? Chega um momento que parece que ela está crescendo um pouco devagar, de repente ela acentua esse crescimento e ela começa a crescer. Esse tipo de curva que cresce assim, desse tipo, isso aqui é um típico exemplo de uma curva exponencial, né? Se a gente olha para a representação gráfica das funções exponenciais, a gente vai se deparar com curvas exatamente desse tipo. Bom, deixa eu voltar aqui para a nossa tela e vou parar aqui de compartilhar. Então assim, primeiro em relação à representação de funções, né? A gente já viu na vez passada que função nada mais é do que linguagem do movimento na matemática, né? Então, o papel da função, o papel básico da função é descrever movimentos, né? E por que ela é capaz de fazer isso? Porque a função é o que capta variações interdependentes, ou seja, ela capta a variação de uma certa grandeza dependendo da variação de uma outra. Então, por exemplo, no caso aqui do desenho que eu mostrei para vocês, a função ali ela está captando
a variação do número de casos de Covid-19 no Brasil em termos do tempo. Ou seja, conforme o tempo passa, a quantidade de casos varia, ela aumenta. E, portanto, existe uma interdependência entre quantidade de casos e tempo. Na verdade, todas as funções que a gente se depara na vida real, né, que descrevem movimentos da vida real, elas vão ter como variável independente a variável tempo, porque tudo que varia, tudo que se movimenta, o faz em função do tempo. Vocês concordam comigo? Concordam que tudo que tudo que varia em função do tempo? Né? Isso é bem lógico, né? Acontece que, na verdade, é, as coisas que variam, as coisas que se movimentam, elas não dependem apenas do tempo, né? É, quer dizer, não, por exemplo, o movimento de se vai chover ou não, né? O movimento das chuvas não é algo que depende do tempo, né? Conforme o tempo passa, o movimento de chove ou não chove, ele acontece. Mas não depende só disso, dependem de uma série de outros fatores, dependem de, de força de vento, depende de direção, depende de uma série de outras coisas, né? Então, na verdade, os movimentos, eles acontecem como função de não apenas uma variável, mas diversas variáveis. Um exemplo bem didático é assim, imaginem que a gente tenha uma placa de metal, uma placa fininha de metal, uma chapa de metal, né? Pensa na chapa da lanchonete lá, que faz o cachorro quente, né? Você tem uma chapa de metal. E suponha que a gente comece a aquecer essa chapa de metal em um dos seus quatro cantos, certo? Me digam se vocês estão acompanhando, se tiver qualquer problema aí vocês me falam, tá? Então imagina que a gente começa, tem aqui a placa de metal, né? Retangular, digamos, e aí eu começo a aquecer nessa pontinha aqui. Eu começo a, né, coloco fogo perto dela aqui e começo a aquecer. Vocês concordam que a temperatura sobre esta placa varia em função do tempo? Me respondam, para eu saber que vocês estão comigo. Eu estou aquecendo aqui a pontinha dessa placa e a temperatura dela está... Concordam que a temperatura vai variar em função do tempo, né? Se eu medir a temperatura agora e medir a temperatura daqui 5 minutos, ela será outra, terá aumentado, né? Porque eu estou esquentando a chapa. Agora, será que varia só em função do tempo? Se eu pegar no mesmo instante de tempo, né? Eu estou com a placa aqui e eu estou aquecendo nessa pontinha. Se no mesmo instante de tempo eu medir a temperatura num pontinho bem perto de onde eu estou aquecendo e num pontinho mais longe, no mesmo tempo, tá? No mesmo tempo eu vou medir nesses dois lugares. A temperatura será a mesma? O que vocês acham? Não, não vai ser a mesma, né? Porque onde está mais perto de onde está a fonte de calor, claro que vai estar mais quente do que onde está mais distante. Então percebam que não depende só do tempo. Não depende só do tempo, depende de mais outra variável. Nesse caso, a variável aqui é a variável posição. Ou seja, a temperatura nessa placa depende do tempo, mas também depende da posição. Ou seja, eu tenho que dizer qual é o instante de tempo em que eu estou medindo a temperatura e eu também tenho que dizer qual a posição da placa, qual o ponto na placa onde eu vou medir a temperatura. Uma vez que eu forneça essas duas variáveis, aí eu vou poder estar em condições de dizer qual é a temperatura naquele tempo e naquela posição. Estão me acompanhando, gente? Dúvidas ou está tranquilo até agora? Tudo certo? Beleza. Então, então a gente já percebe que os movimentos eles acontecem como função ou como consequência de uma série de variáveis, né? Poderia considerar a condutividade térmica como uma variável?
Sim, com certeza. Quer dizer, é, o tipo de material também influencia, né? Se eu trocar essa placa de metal por uma placa de, sei lá, madeira, né? É claro que vai mudar, né? Mesmo se eu colocar mesmo tempo e a mesma posição, vai mudar. Então, sim, condutividade térmica seria uma outra variável. Então, pra você ver, né? Variável tem de monte, né? Aliás, é até difícil a gente quantizar quantas são as variáveis envolvidas num mesmo problema. Bom, mas se são muitas variáveis, percebe que começa a ficar uma análise mais complicada se eu quiser levar em conta todas elas, né? Por exemplo, no gráfico que eu mostrei aqui para vocês, quantas variáveis estão sendo levadas em conta? Quantas variáveis estão sendo levadas em conta lá? O problema era evolução do número de casos. É, eu entendo porque vocês estão respondendo duas, tá certo, né? Na verdade, as duas variáveis seriam uma, o número de casos, a outra, o tempo, né? Mas se eu pensar como o número de casos como sendo a variável dependente do problema, ou seja, onde o movimento está acontecendo, e ele está acontecendo em função de algo, né? E qual seria essa variável que está determinando aquele movimento? Então, ou seja, minha pergunta é: quantas variáveis independentes existem nesse movimento? O tempo, ou seja, uma só. Eu tenho uma variável que é o tempo, e eu tenho que é a variável independente. E eu tenho uma variável que é o número de casos de Covid no Brasil, que é a variável dependente. À medida que o tempo passa, o número de casos aumenta. Agora eu pergunto: o tempo é a única variável desse problema? Sim ou não? Ou será que tem outras variáveis? Não, com certeza não, né, Júlio? Por quê? Porque, é, primeiro, a gente está ficando em casa, né? Infelizmente, não todos. Né? Tem muita gente que acha que é brincadeira tudo isso e tal, e tá vivendo a vida aí. Mas muita gente está ficando em casa. E o fato de estarmos ficando em casa, se a gente comparar, por exemplo, com a situação, como foi a evolução no primeiro mês de vários lugares na Europa, a gente vê que no Brasil a evolução ela foi muito mais suave no primeiro mês. E por quê? Porque a gente começou a tomar atitudes mais cedo do que eles. Então existem outras variáveis. Mas quando a gente quer analisar funções do ponto de vista da dependência de várias variáveis, essa análise já começa a ficar mais complicada. Então, o que a gente faz quando a gente estuda cálculo 1? Cálculo 1, entenda o seguinte, já antes da gente começar, né, fazer cálculo 1. Cálculo 1 é onde a gente inicia o estudo do movimento. Cálculo 1 é estudar movimento. Então aí, na hora você já sabe que a principal ferramenta, a principal ideia matemática do cálculo 1 é a ideia de função, porque o objetivo central do cálculo 1 é estudar movimentos. E a ferramenta matemática para se estudar movimentos é função. Então, qual é o principal objeto matemático do cálculo 1? Função, certo? Só que a gente não vai, no cálculo 1, estudar funções que dependem do tempo, da posição, de qualquer. Né? Não vai. Por quê? Porque já fica um negócio muito complicado logo de cara. Então, o que a gente faz? A gente vai paulatinamente, ou seja, no cálculo 1, a gente se limita a estudar funções que dependem de uma única variável. Então, se a gente quiser olhar sempre do ponto de vista de movimentos, então essa única variável sempre será o tempo. Então, a variável independente, no contexto do cálculo 1, e é o contexto que a gente vai se restringir aqui nesses nossos bate-papos aqui, né? Sempre será funções que dependem de uma única variável. Né? Vamos ter oportunidade, quando a gente for fazer lá o cálculo 2, de ver funções que dependem de mais do que uma variável. Mas no cálculo 1, a gente só olha para funções que dependem de uma única variável, certo? E essa única variável
ela sempre será variável real, ou seja, sempre será uma variável que varia dentro do campo dos números reais, geometricamente falando, sobre aquela linha reta. O tempo é assim, o tempo varia sobre uma linha reta, né? Eu posso olhar para o tempo como uma linha, né? A gente até usa a expressão linha do tempo, né? Eu posso olhar para o tempo assim. Eu também posso olhar para, por exemplo, o número de casos de Covid-19 no Brasil como dados sobre uma linha, né? É daí que começa a nascer a representação gráfica. Seria representar cada uma dessas duas variáveis por uma linha, a variável independente que a gente tradicionalmente representa por uma linha horizontal. Aqui deu uma travadinha, aí para vocês está tudo ok? Deixa eu ver se voltou aqui. Tá ok? Bom, então acho que foi só para mim aqui. Ok, né? Então beleza. Travou, mas voltou normal. Ótimo. Isso, para mim voltou aqui também. Então, a gente tradicionalmente representa essa variável independente como uma linha horizontal, né? E a variável dependente como uma linha vertical, né? E aí, uma ideia que assim, começou a surgir na matemática ali pelo século 17, mais ou menos, 16, 17, foi a de usar uma representação que se aproveita de alguns princípios da geometria euclidiana para a gente enxergar esses movimentos melhor, que é a tal da ideia do plano cartesiano, né? Cartesiano em homenagem a Descartes, né? Um matemático, filósofo desse período aí do iluminismo. E, e a ideia é aquela que vocês, que inclusive a gente, deixa eu até voltar aqui a minha apresentação, é aquela que a gente que a gente viu aqui, né? Eu tenho uma linha horizontal, uma linha vertical e eu vou cruzando essas informações. Então, num certo instante de tempo, por exemplo aqui, eu vou e coleto a quantidade de casos. Aí eu procuro aquela quantidade de casos nessa linha vertical e eu relaciono da seguinte forma. Eu traço uma linha horizontal a partir daqui e uma linha vertical a partir daqui. Onde elas se encontrarem, eu marco aquele pontinho e aquele pontinho representa essa interdependência, essa relação. A hora que eu faço isso para todos os pontinhos, eu vou encontrar curvas como essa. Isso está claro para vocês? Isso é algo tranquilo para vocês ou o que eu estou falando é meio obscuro ainda? Tranquilo? Ótimo, legal. Então é assim que nasce essa representação gráfica. Então, ela parte do pressuposto que estamos analisando movimentos que têm uma variável dependente, que é uma variável real, né, e outra variável independente, que também é uma variável real. A gente chama essas funções de funções de R em R, ou seja, funções que associam números reais a outros números reais. E são esses objetos matemáticos que a gente estuda no cálculo 1, funções de R em R. Certo? Beleza, isso só para dar uma contextualização aqui rápida, para a gente falar um pouquinho de função exponencial e em seguida, né, que é nossa cereja do bolo aqui de hoje, são os logaritmos. Nosso objetivo no final dessa aula aqui é trazer um pouquinho o logaritmo, dar uma desmistificada nele, porque eu não sei o que acontece com o logaritmo, não sei se é porque a gente não vê, não sei se é porque a gente vê, mas alguma coisa acontece que muita gente cria traumas em relação a logaritmos. Né? Levanta a mão aí quem que já criou trauma em relação ao logaritmo. Né? Eu sei que muita gente, ó, Beatriz, né? Muita gente cria, né? Eu não sei entender muito bem por quê. Então, eu gostaria de, por um momento, pedir que vocês esquecessem tudo que vocês já ouviram falar de logaritmos. Só por um momento, né?
E aí depois dessa nossa aula aqui, você tenta juntar o que você tinha visto com o que você viu agora, tá bom? Para a gente tentar ver se a gente dá uma quebrada nessa lógica, nesse peso emocional que o logaritmo tem para a gente. Então esse é o meu objetivo aqui. Mas não tem como eu falar de logaritmo se eu não falar antes de função exponencial. Não dá, porque são coisas que são intimamente relacionadas, uma depende da outra. Eu vou tentar posicionar melhor aqui o meu computador. Me digam aí, vocês estão conseguindo ver bem a minha lousa aqui atrás? Legal. Bom, do ponto de vista assim, de movimento, acho que a gente já tratou bastante sobre o que motiva, né, ou que tipo de movimentos levam a comportamentos do tipo exponencial. Então eu queria trazer para vocês aqui um pouquinho assim da forma em que a gente consegue matematizar esse crescimento exponencial, ou esse decrescimento exponencial, porque coisas podem tanto crescer exponencialmente quanto decrescer exponencialmente. Por exemplo, decaimento radioativo. Né? Decaimento radioativo é algo que não cresce, ele diminui. Né? A massa, né, a matéria radioativa, ela diminui com o tempo. E esse diminuir, esse decrescer, ele é exponencial. Então, eu quero trazer um pouco de como isso é matematicamente sistematizado. Tá bom? Vou tentar fazer isso da forma mais assim, leve possível, sem encher de muita coisa técnica, tá? Mas a ideia da função exponencial, ela nasce a partir da noção de potência. E para que serve a noção de potência? A noção de potência, ela tem o mesmo papel que a multiplicação tem em relação à soma. Deixa eu ser mais claro. A gente, no processo de desenvolvimento do conceito de número e das operações que a gente precisa fazer com números, que são essas operações que acabam sendo relevantes na nossa vida, no nosso cotidiano, a primeira delas é a operação de soma, né? É a ideia de agregar. Né? Acredito que vários de vocês estão acompanhando as minhas lives. Quem não viu, tá tudo lá no YouTube, tá? Dá uma olhadinha lá. A partir da necessidade de contagem, a gente desenvolve o conceito de número natural e com a necessidade de fazer, né, de agregar coisas, a gente vai concebendo a ideia de soma. Então, somar é agregar. Quando eu somo 15 com 10, eu estou agregando uma quantidade de 15 com uma quantidade de 10. Né? No fim das contas, eu tenho uma quantidade de 25. Somar é isso. Né? O problema é que quando a gente soma quantidades muito grandes, ou quando a gente soma uma quantidade muito grande de vezes, a gente começa a sentir a necessidade de algo que potencialize a soma. O que seria potencializar a soma? Seria, poxa, algo que ao invés de eu ter que somar inúmeras vezes, eu consiga fazer uma outra operação uma única vez. Então, por exemplo, se eu preciso, né, de alguma forma, somar 14 mais 14 mais 14 mais 14, 4 vezes, né? Poderia ser mais. Se eu preciso fazer isso aqui, é claro, eu sei fazer 14 mais 14, depois eu posso fazer o resultado mais 14, e depois eu posso fazer mais 14 e vou encontrar o resultado. Mas eu gostaria de encontrar uma forma de captar, porque aqui eu estou somando uma mesma quantidade várias vezes. Eu gostaria de ter um meio que me permitisse fazer isso sem ter que repetir 4 vezes uma operação de soma. Então, tentar, por meio de uma única operação, fazer o que aqui eu precisaria de 4. Né? E é no tentar simplificar isso, no tentar fazer isso se tornar mais direto, mais logicamente acessível, é que nasce a ideia da multiplicação. Multiplicar significa potencializar a soma. Então aqui a gente entende que, por exemplo, eu estou somando a quantidade 14
4 vezes, né? E aí a gente começa a conceituar a ideia do que seria multiplicar a quantidade, no caso aqui 14, né, por 4, que é a quantidade de vezes que eu estou somando, né? Quer dizer, eu tenho aqui 4 vezes o 14, eu queria somar essas quantidades. Como eu faço isso? Basta multiplicar 14 por 4. Ou seja, com uma única operação, eu junto todas essas aqui, né? E aqui eram 4, poderia ser 500, né? Ao invés de fazer 14 mais 14 500 vezes, o que seria um negócio absurdo, faço uma única operação. 500 vezes 14. Agora é claro, né? Daí a gente precisa caminhar até estabelecermos maneiras eficientes para fazer esse cálculo. Ele também não pode ser muito complicado. E aí nesse processo que a gente vai caminhando até conseguir bolar um algoritmo para fazer, que é o algoritmo da multiplicação que vocês aprenderam lá na escola, né? Mas isso é tudo fruto desse processo de tentar potencializar a soma, de tentar representar uma soma múltipla por uma única operação, certo? A multiplicação ela nasce aí, né? Me deem um ok se tá claro isso aqui para vocês. E aí a gente já segue. Tudo bem? Legal. Tá. E aí, dessa forma, então, a gente dá origem a uma nova operação, que é a operação de multiplicação, né? E a gente começa a entender essa operação de multiplicação. Só que aí a gente começa a perceber que da mesma forma como aconteceu com a soma, o mesmo pode acontecer para a multiplicação, né? A gente pode ter uma situação de... A gente pode ter uma situação de, por exemplo, querer multiplicar agora o mesmo número. Por exemplo, eu quero multiplicar 5 por 5, né? A gente costuma usar tanto aquele símbolo, né, aquele xizinho, né, como um pontinho para representar a multiplicação, né? Vezes 5 vezes 5. Vou pôr só 4 também, pra, né? Então, aqui, aí eu estou diante de um mesmo problema, né? Eu tenho agora uma multiplicação acontecendo várias vezes e eu gostaria de poder, de não ter a necessidade de ficar multiplicando tudo isso. Aqui eram 4 vezes, até, beleza, tá tranquilo ainda. Mas e se fossem 20, né? Se fosse 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 20 vezes. Pô, isso começa a ficar inviável. Será que da mesma forma que a gente potencializou a soma através da multiplicação, será que eu não consigo potencializar a multiplicação através de uma nova operação? Essa é a pergunta. E é como resposta a essa pergunta que nasce a potência, que é o berço da função exponencial, né? Isso aqui a gente começa a cunhar, né, a representação assim. 5, e aí aqui no canto superior, né, do 5, a gente representa a quantidade de vezes que eu estou multiplicando o 5 por ele mesmo. Ou seja, 5 com 4 lá em cima, né, que a gente vai dizer 5 à quarta, né? Aqui deu uma travada de novo. Como que tá aí para vocês? Deixa hoje. Tá tranquilo? Bom, talvez seja só... Ah, não, da Évila travou também. Ok. Porque, né, a gente costuma se referir isso daqui a 5 elevado a 4, ou 5 à quarta, né? É simplesmente uma representação, uma notação para 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, né? Essa notação, na verdade, ela dá origem a uma nova operação, né? A gente já tem as operações de soma, a gente tem as operações e a operação de multiplicação, que é uma potenciação da soma, né?
uma potência da soma, digamos assim, e agora a gente tem mais uma operação, que é a operação que é a que a gente chama de potenciação, né? Que é essa potência da multiplicação, né? É a multiplicação potencializada. É daí que vem a potenciação, e aliás o próprio termo potenciação ele vem dessa ideia, porque ele potencializou a multiplicação, né? Legal. Claro, eu não estou aqui, por enquanto ainda, tratando a questão das operações de subtração e divisão, né? Elas vão entrar daqui a pouquinho, tá? Mas por enquanto eu queria fechar essa questão aqui dessa origem aqui do exponencial. Legal. Isso daqui também não é estranho para vocês. Isso daqui eu até me arrisco a dizer que é bastante tranquilo. Não costuma haver tanto problema, tanto trauma psicológico com isso, como, por exemplo, com o logaritmo. Né? Isso aqui é razoavelmente tranquilo. Né? Ou não? Estou enganado? Me digam se eu estiver. Tranquilo, né? Então, o pessoal tá concordando. Bom, e aí com isso, a gente gera, né? A gente, na verdade, dá um significado. A gente dá um significado para esse tipo de notação aqui, ó. A, né? A elevado a m. E esse m aqui, por enquanto, é um número natural, ou seja, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. A gente entende o que significa isso, né? Esse A aqui, a princípio pode ser qualquer coisa, qualquer número real, né? Mas aqui eu vou dar um significado, né, para essa notação. Quer dizer, o que é A elevado a M? É a mesma coisa que A vezes A, vezes A, vezes A, M vezes. É por isso que M tem que ser natural, porque senão não faz sentido dizer que são M vezes, né? Uma quantidade assim de vezes tem que ser número natural. Então, aqui eu estou dizendo o que significa A elevado a 2, né, que a gente chama de A ao quadrado, tem razões históricas para isso. A elevado a 3, A elevado a 4, A elevado a 5, A elevado a 50, né? A elevado a qualquer número natural. Essa notação comporta isso, certo? Agora a pergunta é, será que só dá para fazer esse tipo de potência com números naturais aqui no expoente? Né? Isso aqui a gente costuma chamar de expoente, e esse número A aqui de baixo a gente costuma chamar de base. Né? Será que no expoente só pode existir número natural? Ou será que eu poderia, por exemplo, colocar números inteiros negativos ali? Né? Essa é essa é a pergunta que a gente faz. Bom, antes de responder essa pergunta, eu queria só convencer vocês da naturalidade disso aqui. Ó. Se eu tiver A elevado a M e eu multiplicar por A elevado a M, M e M, ambos são números naturais. Tá? Assim, com essa ideia bem assim, né, elementar de o que seria essa potência, quanto deveria dar A elevado a M vezes A elevado a M? Quanto deveria dar isso? Eu não estou pedindo para vocês lembrarem de qualquer regra que a tia lá do prézinho ensinou para vocês. Entendam? Eu quero que vocês entendam o que isso significa e me digam o que seria natural de esperar que dê isso. Né? É simplesmente contar aqui, né? Porque A elevado a M é A vezes A vezes A vezes A, M vezes. E A elevado a M é A vezes A vezes A vezes A, N vezes. Né? Portanto, quando eu multiplico A elevado a M vezes A elevado a M, eu tenho A vezes 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 A. Quantas vezes? Percebam como é intuitivo isso, gente. Quantas vezes? Quantas vezes vai estar multiplicando o A por ele mesmo aqui?
Aqui eu tenho n vezes, né? Aqui eu tenho n vezes. Nesse produto, desse por esse, quantas vezes vai estar sendo multiplicado? N mais n. Você percebe como é natural isso? Quer dizer, não é uma regra de, né? Olha, aprendam aqui a regra da potência. Potências de produto de potências de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Porra, essa regra não quer dizer nada. Não quer dizer nada isso. É um blá 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 que a gente engole mas caramba, você não precisa de regra nenhuma. É só você olhar para o que significa isso. Isso significa simplesmente que eu estou juntando as duas potências, colocando tudo no mesmo produto. Pô, é lógico que vai ser, no final, isso daqui vai ser exatamente uma potência de A, n mais n vezes, ou seja, A vezes A vezes A vezes A vezes A, n mais n vezes. Isso é muito lógico, isso é muito intuitivo. Eu não preciso apelar para que ninguém decore regra nenhuma se o meu objetivo é simplesmente dar o sentido, o significado do que é uma potência. Vocês conseguem sentir isso? Conseguem perceber isso? Conseguem, não há necessidade nenhuma de decorar isso aqui? Decorar aquela reza, né? Produto de potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Não precisa decorar isso. Né? Porque, na verdade, quando a gente se presta a decorar essas regras, automaticamente ela já virou artificial, já perdeu qualquer sentido que ela pudesse ter. Vocês estão comigo, gente? Estão acompanhando? Me deem um ok, sim. Legal. Então, perfeito. Isso aqui é considerado a propriedade fundamental da potência, ou da função exponencial. Propriedade fundamental é A elevado a m vezes A elevado a m igual a A elevado a m mais m. Isso aqui está dizendo uma coisa incrível que a função exponencial satisfaz. Aqui, por enquanto, gente, só no âmbito dos números naturais. Não vamos esquecer disso, tá? Daqui a pouco a gente vai ampliar. Mas isso aqui está dizendo o seguinte, que uma vez que a gente concebe essa ideia de função exponencial, essa função exponencial ela tem o poder de transformar soma em produto. E isso eu quero que vocês reflitam nessa frase, até questionem o que eu acabei de falar, e vejam se vocês conseguem encontrar sentido nisso olhando para essa igualdade. Função exponencial é uma função que tem o poder de transformar soma em produto. Olhando para isso, vocês conseguem enxergar sentido nessa frase que eu estou falando? Conseguem? Né? Ó, se você olhar para o lado direito, você vai ver que aqui eu tenho uma função exponencial sendo aplicada numa soma. E do lado esquerdo, a gente vê que o resultado disso foi transformar o que era uma soma agora num produto. Né? Ou seja, função exponencial aplicada nessa soma retornou agora um produto. Né? Isso é uma coisa que precisa ficar... Essa é a principal impressão que a função exponencial tem que deixar na gente. Função exponencial transforma soma em produto. Tudo bem? Isso que eu quero que vocês fiquem, tá bom? Isso que eu quero que fique aí para vocês. Tá. Agora, a gente precisaria dar um significado, né? Se a gente quiser ampliar essa noção de exponencial para outros números além dos naturais, a gente precisaria dar um sentido para o que para o que seria, né? A elevado a... Suponha que m é um número natural. Então a pergunta é, qual seria o sentido que eu poderia dar para a elevado a menos n? Né? Então agora eu estou perguntando como eu poderia dar um significado para a elevado a um número negativo. Essa que é a pergunta aqui agora. Tá? Agora, para a gente responder essa pergunta, a gente sempre vai partir do pressuposto que essa é a propriedade fundamental
da potência, do exponencial. Né? Eu nunca vou abrir mão disso. Isso eu quero que seja verdade sempre. Tá? Eu não abro mão dessa propriedade. Então, se eu quero dar um sentido para isso, eu preciso que esse sentido ele continue funcionando da mesma forma como o que acontece aqui. Certo? Eu preciso disso. Bom, e qual é o sentido que a gente dá para isso? Até o João Pedro está dizendo aqui, né? Também isso aqui não é novidade para vocês, né? A gente apela para essa, essa operação, entendendo que a potência transforma somas em produtos, a gente... Aí agora eu quero voltar, né? Eu falei que eu não estava... Eu estava deixando subtração e divisão para um outro momento, né? Quando a gente entende o conceito de soma, a gente rapidamente entende que muitas vezes a gente precisa desfazer a operação de soma que a gente fez. E esse processo de desfazer uma operação feita está ligado a uma ideia de inverso, a uma ideia de fazer algo e depois inverter o que se fez. Aqui eu travei de novo, não sei se vocês estão ok, continuo travado. Hoje tá de rosca, isso aqui é normal para vocês. Pronto, voltou ao normal aqui também. Bom, a gente vai travando e destravando e assim vamos. Beleza. Então, quando eu estou diante da operação de soma e eu me deparo, né, com a situação de que eu preciso desfazer a soma que eu fiz, né, é a ideia da perda, né, quando eu falo de agregar, automaticamente eu também ganho a ideia de perder, né? Eu posso agregar, ou seja, eu posso ganhar, mas eu posso perder. E aí quando eu perco, eu vou ter que subtrair, eu vou ter que tirar, né? Tirar, nesse sentido, é a operação inversa de, de somar, né? De agregar. E a gente consegue conceituar essa operação inversa da soma, que é o que a gente vai chamar de subtração, né? E a gente faz isso, a gente conceitua isso, né? E a gente entende isso bem. Nesse sentido, subtração é a operação inversa da operação de... Subtração é a operação inversa da operação de soma. Né? Me perdi aqui um pouco. Beleza. Agora, ainda persiste essa pergunta aqui. Bom, suponha que a gente esteja diante da seguinte pergunta. N menos N. Né? Eu já sei que a exponencial leva soma, transforma soma em produto. E da mesma forma como a subtração é a operação que desfaz o que a soma faz, existe uma operação que desfaz o que a multiplicação faz. Qual é a operação que desfaz o que a multiplicação faz? Preciso que vocês me respondam. Vocês sabem disso, preciso que vocês me respondam. Operação de divisão. Né? Aquela operação que vai desfazer o que a soma, o que a multiplicação fez, é a operação de divisão. A gente até tratou disso em algumas das nossas aulas aqui, né? Justamente. Agora, esse que é o ponto. Lembrem, eu quero preservar essa propriedade fundamental aqui. Né? Se eu quero preservar essa propriedade, me digam uma coisa. Se a função exponencial transforma soma em produto, então ela transformará subtração em quê? Podem responder. Subtração em divisão. Percebam como é lógico. Subtração é o inverso da soma. Divisão é o inverso da multiplicação. E a exponencial transforma soma em multiplicação. Logo, é lógico, é intuitivo esperar que ela transforme subtração em divisão. Conseguem perceber como, assim, do ponto de vista lógico, é natural pensar assim? Nesse sentido, é natural esperar que isso seja a elevado a m dividido por a elevado a n.
é lógico esperar que isso aconteça, né? Só que, beleza, né? Ah, aqui, então, tá, se eu quero que isso aconteça, se eu quero que seja esse o cenário, né? Porque aí, da mesma forma como a exponencial está transformando soma em produto, ela estaria transformando subtração em divisão, eu preciso agora, tá, o que seria isso, né? Aqui seria como se fosse zero menos m, né? Se eu quero que essa propriedade aconteça, que essa propriedade seja verdadeira, isso aqui teria que ser assim, a elevado a zero dividido por a elevado a n. A elevado a zero dividido por a elevado a n. Né? Porque aqui é como se eu tivesse... Deixa eu fazer um pouco melhor. Aquele menos m que a gente está vendo ali é como se fosse a elevado a zero menos m. E eu quero que essa propriedade se preserve. Lembre que essa é a propriedade fundamental da exponencial. Então, eu olho para a elevado a menos m como a elevado a zero menos m. Portanto, se eu quero que essa propriedade seja verdadeira, isso terá que ser a elevado a zero dividido por a elevado a m. Né? Percebam que aqui há o cuidado de que o que está embaixo é aquele que carregava o sinal de menos. Né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter aqui. Bom, mas para eu poder, então, dizer qual é o sentido disso, eu preciso entender o que deveria ser a elevado a zero. Né? Aí a pergunta é, o que deve ser, o que vai trazer o sentido disso tudo, ou seja, como eu devo definir a elevado a zero, e aqui a gente está diante de um processo de definição mesmo. Eu quero dar uma definição para isso. Será que a elevado a zero tem que ser zero para que isso ganhe sentido? Rapidamente a gente percebe que zero não é o que a gente quer que seja. Não vai dar o sentido que a gente quer se a gente disser que a elevado a zero é zero. Então deve ser o quê? Para que isso ganhe um significado, ganhe um sentido. Aí a resposta a essa pergunta, ela vai ser o seguinte. Quando eu olho para menos m, né? Menos m, ele é o oposto de m. A gente também tratou isso em aulas passadas, né? Quando eu olho para menos m, estou dizendo menos m, esse sinalzinho de menos na frente, ele está significando o oposto de m no sentido da operação de soma e subtração. Né? Quer dizer, é aquele cara que somado com m vai dar zero. É isso que significa o oposto, é aquele simétrico. Né? E lembrem, a exponencial ela transforma tudo que é operação de soma, ela vai levar para o mesmo contexto, mas na multiplicação. Certo? O zero, ele é o que a gente chama de elemento neutro da soma. Né? Vocês já ouviram essa expressão, elemento neutro? O que é elemento neutro? Significa que quando eu somo zero com qualquer coisa, dá sempre a outra coisa. Né? Se eu somo zero com 35, dá 35. Se eu somo zero com 50, vai dar 50. Isso é o que significa dizer que zero é elemento neutro da soma. Quem é o elemento neutro da multiplicação? 1. Né? 1. Quer dizer, é aquele número que quando eu multiplico ele por qualquer coisa, dá outra coisa. Agora, se a função exponencial ela faz essa ponte entre o contexto, o universo da soma para o universo da multiplicação, essa função que faz essa ponte entre o universo da soma para o universo da multiplicação deveria levar o elemento neutro da soma, que é zero, em quem? Em quem vocês acham que deveria levar? Para a gente continuar preservando essa característica de que tudo da soma é levado pela exponencial no seu equivalente na multiplicação. Percebem como que é assim, eu estou escolhendo uma definição, poderia ser 2, eu poderia definir a elevado a zero como sendo 2, se eu quisesse. A questão é, será que teria fundamento lógico em dizer que a elevado a zero é 2? Rapidamente a gente já vê que não. Agora, se eu disser que a elevado a zero, a partir de agora, será definido como sendo 1, se eu disser isso,
Isso ganha sentido lógico, justamente pautado nisso que eu acabei de falar. E 0 é o elemento neutro da soma, e 1 é o elemento neutro da multiplicação. E a função exponencial, ela faz essa ponte do que é soma para o que é multiplicação. Portanto, é razoável definir a elevado a zero como sendo 1. Né? E é assim que a gente define. E aí, quando a gente pega essa definição e joga no contexto dessa conceituação de função exponencial, a gente vê que faz todo sentido. Aqui, por exemplo, a gente vai ver que se isso aqui é 1, se a elevado a zero é 1, então aqui vai ser 1. Né? Aqui agora eu vou voltar para a notação a elevado a menos n, e, portanto, a definição que a gente buscava para exponencial de número negativo está dada aqui. A elevado a menos n é, então, definido, isso é definição, tá? Só que é uma definição que é pautada pela lógica do conceito que eu estou tentando preservar. Isso é definido por 1 dividido por a elevado a n. Ok? Agora, percebam como isso faz sentido desse mesmo ponto de vista de transformar o que é próprio da soma no que é próprio da multiplicação. Menos m não é o oposto de m, ou seja, menos m não é aquele cara tal que quando você soma com m o resultado dá zero? O que é 1 dividido por a elevado a m? 1 dividido por a elevado a m é o que a gente chama de inverso do a elevado a m. Ou seja, é aquele número que multiplicado por a elevado a m vai dar 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Percebem o paralelo? A exponencial, ela leva o oposto de um número no inverso lá do outro lado. Então, a exponencial, ela leva soma em produto, ela leva subtração em divisão, e ela leva o oposto no inverso. Portanto, ela também leva o elemento neutro no elemento neutro, ou seja, a elevado a zero é 1. Me diga, gente, tá fazendo sentido isso para vocês? Isso aqui, por um lado, é elementar no sentido de que vocês já viram isso pra caramba. Mas é possível, eu diria até que provável, que vocês nunca viram isso desse ponto de vista. Tá tudo ok? Tudo ok até agora? Beleza. Já tinham visto isso dessa forma? Ou simplesmente essas definições foram jogadas e engula e faça... Legal, normalmente a gente não vê, né? Até porque a gente não tem tempo, gente. Tempo é um negócio assim que nos persegue, né? Lá tem um cronograma para ser cumprido, e aí o negócio é atropelado, né? Aqui, como eu falei para vocês, a gente não tem obrigação de tempo nenhuma, né? Então a gente pode tomar o tempo que a gente precisar. As revisões no AVA tem, né? Sim, João Pedro. Ela foi pensada justamente para tentar preencher um pouco essa lacuna, dar um pouco mais de sentido para essas coisas. Mas legal, a gente conseguiu então, dessa forma, dar um significado para exponencial de números inteiros. Mas aqui tem uma sutileza. Lembra que quando eu falei da potência de número natural, eu falei o A pode ser qualquer coisa? Agora, o A não pode ser mais qualquer coisa. Porque quanto que é 0 elevado ao número natural? 0 ao quadrado dá quanto? 0. Então, quanto seria 0 elevado a menos 2? Segundo essa definição. 0 elevado a menos 2 seria igual a 1 dividido por 0 ao quadrado, que, como o Júlio disse pra gente, é igual a 0. Ou seja, 0 elevado a menos 2 dá 1 sobre 0. 1 sobre 0 pode, não? Pode isso, Arnaldo? Pode 1 sobre 0? A gente já discutiu até isso, né? Divisão, ela é a operação inversa da multiplicação. Ela desfaz o que a multiplicação fez. Só que quando você coloca o zero no denominador, rapidamente a gente vê que problemas acontecem, né? Então não pode. Ou seja, a partir de agora, esquece essa história de que A pode ser qualquer coisa. A gente já tem uma restrição para o A aqui. Ele não pode ser zero. Ele tem que ser diferente de zero. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem? Então, a partir de agora,
Zero está fora, zero não está qualificado para ser base de, de função exponencial. Para ocupar o lugar desse A aqui, o zero está fora. Tá bom? Beleza, estabelecido isso, já estamos diante de uma definição muito boa para exponencial de número inteiro. Agora, só tem número inteiro na reta? Ou tem mais gente? Quem mais está na reta, além dos números inteiros? Quem mais? Os números decimais, né? Os números racionais, perfeito. E a gente também quer dar um sentido para exponencial de números racionais. Agora, como a gente faz isso? Eu vou exemplificar isso usando um exemplo assim, talvez o mais simples possível, para a gente poder entender a lógica, tá? Então, por exemplo, se eu quero dar um sentido para o que é potência de número racional, eu quero, né, em particular, dar um sentido para o que seria A elevado a 1 dividido por 2. Eu quero dar um significado para isso. Certo? Então a pergunta é... Opa, travou aqui de novo. Aqui está travado. Vocês estão vendo e ouvindo? Tudo certo? Voltou aqui também. Tá. Então vamos começar tentando dar um sentido para o que seria A elevado a meio, né? Meio não é número inteiro, né? É a metade de 1. Então, quero dar um sentido para isso. E aí, lembrem sempre o que eu falei no começo. A função exponencial, ela tem uma propriedade fundamental. É a propriedade que define a função exponencial, que é, ela transforma soma em produto. A gente jamais vai poder esquecer isso, tá bom? Agora, olha só. Se eu quero que exponencial sempre transforme soma em produto, se eu multiplico a elevado a meio por a elevado a meio, eu ainda não sei o que isso significa, tá? Eu quero definir isso. Mas eu quero definir de modo que isso respeite a propriedade fundamental da função exponencial, que é qual? Se eu quero que a propriedade fundamental seja respeitada, então a elevado a meio vezes a elevado a meio terá que ser igual a quanto? Terá que ser igual a quanto? Qual deve ser a potência aqui? Deve ser elevado a 1, que é meio mais meio, né? Então, a elevado a meio vezes a elevado a meio tem de ser igual a a elevado a meio mais meio, porque essa é a propriedade fundamental da exponencial. Meio mais meio é igual a 1. E a elevado a 1 é igual a quanto, gente? É a vezes a vezes a uma vez. Isso é igual a quanto? É igual a A. Portanto, eu já tenho uma receita para definir a elevado a meio. E por quê? Porque aqui agora eu tenho dois números e eu estou multiplicando. Na verdade, eu tenho o mesmo número, né? A elevado a meio multiplicado por ele mesmo. Isso, na linguagem de potência, significa o quê? Isso aqui significa o quê? Na linguagem de potência. Eu tenho um número vezes ele mesmo. Isso, vocês estão dizendo A olhando desse ponto de vista, mas eu quero que vocês voltem um passo atrás e olhem para A elevado a meio como um número. Então, um número vezes ele mesmo é igual a quê? É esse número elevado ao quadrado, como o Jorge está dizendo. Ou seja, o que está escrito aqui é a mesma coisa que ó, um número vezes ele mesmo é igual a esse número ao quadrado. Percebe?
né? Eu não estou apelando à propriedade fundamental da exponencial, isso eu já fiz aqui em cima. Eu estou só olhando para aquela propriedade elementar. Um número vezes ele mesmo é ele ao quadrado. Certo? E agora, a igualdade que a gente tem é isso, ó. Eu não sei como é que a gente vai definir a elevado a meio, mas a gente vai ter que definir a elevado a meio de tal forma que quando eu elevar ele ao quadrado, o resultado tem que dar A. Então a pergunta é, quem é o número que elevado ao quadrado fica igual a A? Quem é o número que elevado ao quadrado fica igual a A? Quem é esse número? Vamos dizer, raiz quadrada de A, né? É assim que a gente define a raiz quadrada. A raiz quadrada de um número é aquele número tal que, quando eu elevo ao quadrado, o resultado dá positivo, né? Então, a raiz quadrada de 4 é o número positivo que, elevado ao quadrado, dá 4. Portanto, 2. Né? Raiz quadrada de 9 é um número positivo, cujo quadrado dá 9, portanto, 3. Certo? Raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 8, né? Mesma coisa, só a gente já vai fugir aí desse universo inteiro, né? Mas, portanto, aqui a gente tem a receita. Beleza, eu já sei como é que eu vou definir. Então agora, entendido isso, isso aqui é só rascunho, tá? Entendido isso, a gente vai lá e define. A gente põe lá assim, ó, definição. Definição. A elevado a meio é definido como sendo a raiz quadrada de A. Raiz quadrada de A. Tudo bem? Agora a pergunta é, essa definição faz sentido do ponto de vista de preservar essa propriedade fundamental? Faz, porque a gente usou justamente a propriedade fundamental para motivar essa definição. É porque eu quero que essa propriedade fundamental de levar soma em produto seja satisfeita que eu defino a elevado a meio como raiz quadrada de A. Certo? Não é uma sorte. Puxa, olha só que sorte que a gente deu, que a gente definiu assim e satisfaz essa propriedade mágica maravilhosa. Não, eu queria que a propriedade mágica fosse satisfeita. E em função desse desejo é que eu defino A elevado a meio. Tá claro isso, gente? É assim que as coisas vão tomando forma, tomando corpo, se conceituando na matemática. Me digam aí se até aqui tudo bem. Até aqui tudo bem? Legal. Ah, perfeito. Só que aqui agora tem um outro detalhe, né? Aqui, e no cálculo 1, de um modo geral, a gente se restringe ao universo dos números reais. Eu sei que vocês conhecem, já se depararam, talvez até já criaram traumas relacionados ao conceito de número complexo. Não já? Já viram, né? Pelo menos. A ideia de número complexo. Nunca viu. Legal, até melhor. O cálculo 1 é até melhor que você nunca tenha visto. Porque, do ponto de vista do cálculo 1, pra gente só existe número real. Não existe número complexo, do ponto de vista do cálculo 1. Tá? Então, tudo que é número, pra gente, é sinônimo de número real. Tá bom? Só que aqui agora, a gente já tinha concordado que o A não poderia ser zero. A base do exponencial não poderia ser zero. Porque no caso do número negativo, vai ficar no denominador, e aí se for zero, vai dar pau. Agora já vai ter um outro problema. Até então poderia ser, por exemplo, menos 1, menos 2. Né? Agora, se esse A for menos 2, ou menos 4, vamos pensar menos 4. Quanto seria menos 4 elevado a meio? De acordo com essa nossa definição aqui. Quanto seria menos 4 elevado a meio? Raiz de menos 4, como está dizendo o Júlio. E quanto é a raiz de menos 4? Bom, raiz de menos 4 é aquele número que elevado ao quadrado vai dar menos 4. Número real. Qual é o número real que elevado ao quadrado
dá menos 4? Ah, o menos 2. Menos 2 ao quadrado dá menos 4, certo? Não, né? Por quê? Porque menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. É a famosa regrinha, né, dos sinais aí, que aliás, né, aproveito o ensejo na minha live de amanhã, que não vai ser às 9, vai ser às 5 amanhã. Eu vou tratar exatamente da ideia de número negativo e vou falar da regra dos sinais. Mas menos com menos dá mais, então menos 2 vezes menos 2 dá 4 e não menos 4. Ou seja, não existe número real que elevado ao quadrado dê menos 4. Ou seja, eu não posso pôr o menos 4 aqui. Aliás, eu não posso pôr nenhum número negativo ali, porque não vai ganhar sentido. Porque eu não sei qual é a raiz de número negativo. Não existe raiz de número negativo no âmbito dos números reais. Tá bom? Portanto, agora a gente tem mais uma restrição para o A. Ele já não podia ser zero. Agora ele também não pode ser negativo. Certo? Ou seja, ele vai ter que ser maior que zero. Né? Ele vai ter que ser maior que zero. Maior que 1, Évila, por enquanto não. Por enquanto ele pode, o A pode ser menor ou até igual a 1. Não tem problema. Mas eu sei que assim, você já viu alguma coisa relacionada ao 1. E a gente vai chegar lá, tá bom? Mas por enquanto, a restrição que a gente tem para o A é ele não pode ser zero e ele não pode ser negativo. Ou seja, A tem que ser maior do que zero. Certo? Essa é a restrição que a gente tem. Vamos aproveitar o ensejo aqui da, da frase, né, da pergunta da Évila, para nos questionarmos em relação ao caso em que a base for 1. Se A for 1, quanto que vai dar 1 elevado a 2? Quanto que é 1 ao quadrado? Quanto que é 1 elevado a 359? Quanto que é 1 elevado a meio? Quanto que é 1 elevado a qualquer coisa? 1. Né? Ou seja, se eu olhar para a função exponencial de base 1, ela na verdade não é função exponencial. Ela é o que a gente chama de função constante. O que é função constante? É aquela função que você varia na variável independente, mas na variável dependente nada acontece. Não interessa o valor que você põe, o resultado é sempre 1. Ou seja, como o Davi está dizendo, é uma linha horizontal, é uma reta horizontal o gráfico, a representação gráfica. Essa é a característica básica da função constante. Muda o mundo, a função constante está lá, sendo 1 eternamente. Ora, bolas, isso não é função exponencial. Então, se quando eu coloco a base 1, o resultado não me dá uma função exponencial, então eu vou excluir o 1 como sendo base de função exponencial. Portanto, eu ganho mais uma, a última restrição. Então, quais são elas? O A não pode ser zero, o A não pode ser negativo e o A também não pode ser 1, porque senão não vai ser função exponencial, vai ser função constante. Portanto, agora a gente, com essas restrições, então, as condições sobre essa base exponencial, né, esse A que eu estou usando aqui, são A tem que ser positivo, maior do que zero, e A tem que ser diferente de 1. Né? Isso dá duas condições, então. Ou o A será um número entre 0 e 1, maior do que 0 e menor que 1, ou ele será um número maior do que 1, que foi a condição que a Évila colocou. Então, Évila, essa é uma das condições para ser base de exponencial. A maior do que 1, mas também tem outra, que é A entre 0 e 1. E daqui a pouco começa a ficar claro que essas duas restrições, essas duas condições que podem ser assumidas para A, são as que vão definir se a gente está falando de um exponencial que cresce, no caso do A maior que 1, ou de um exponencial que decresce, no caso do A menor que 1, entre 0 e 1. Certo? Então, é por isso que a gente tem essas duas qualidades de função exponencial, o exponencial que cresce e o exponencial que decresce, porque a base pode ser tanto maior que 1, como também entre 0 e 1. Tudo bem, gente? Beleza. Legal. Fechou? Bom, aqui, né, só para completar, né, esse mesmo raciocínio aqui que a gente usa para definir A elevado a meio, em termos de raiz, ele pode ser usado para qualquer número racional. Né?
A ideia é justamente a mesma. Quer dizer, eu não vou fazer com detalhes como eu fiz aqui pro A elevado a meio, mas se a gente faz a mesma ideia, a gente vai perceber que A elevado a um número racional da forma m sobre n, tá? M e n aqui são naturais, tá bom? Vai ser assim, ó. Raiz quadrada de A. E aí, vocês já viram isso bastante, né? Aliás, vou até colocar aqui o A elevado a meio, para a gente ter como parâmetro, né? Raiz quadrada de A. Esse número 1, que está aqui no numerador né, desse número meio, ele apareceu aqui, ó. É essa potência 1 aqui. E o 2, que está embaixo, onde ele apareceu? Isso aqui, quando a gente não põe nada, é porque a gente está falando de raiz quadrada, né? Ou seja, como se tivesse um 2 ali, certo? Então, a elevado a meio é a raiz quadrada, ou seja, de índice 2, de a elevado a 1. Portanto, a elevado a n sobre n é a raiz enésima de a elevado a n. Né? Meu professor de matemática do ensino fundamental tinha uma frase ótima para dizer isso que eu nunca mais esqueci. Né? Você quer lembrar quem que vai aonde aqui? Quem está por cima das coisas, quem está por dentro das coisas fica por cima na vida. Né? Quem está por dentro das coisas fica por cima na vida. Certo? E aí você não esquece. Portanto, a gente conceituou o que é exponencial de número racional. Mas e se for negativo? Se for negativo é aquela coisa. A elevado a um número negativo é 1 sobre A elevado ao oposto daquele número que é positivo. Certo? E aí, exponencial de número racional fica conceituado. Agora, tá na sombra, vai para o sol, tá no sol, vai para a sombra também, né? E aí, beleza. Exponencial de número racional, tá ok. Né? Agora, só tem número racional na reta? Tem número racional? Aliás, é nesse ponto que pega, entendeu? Tem os irracionais, como o João Pedro está lembrando. O problema é o que é número irracional. Né? Na verdade, a gente só tem uma forma de dizer o que é número racional, que na verdade é dizendo o que não é. Né? O que não é número racional? É qualquer número que seja subdivisão de inteiro. Né? Qualquer número, isso aqui é uma subdivisão de inteiro. Eu pego a unidade, divido em n partes e tomo m dessas partes. É assim que a gente faz número racional. Só que existem uma cambada de números que não dá para você atingi-los simplesmente fazendo subdivisão de inteiros. E a esses números que a gente não consegue fazer isso, é que a gente vai chamar de números irracionais. Né? Do ponto de vista da representação decimal, a gente percebe que todo número que é subdivisão de inteiros é representado ou por um número decimal com uma quantidade finita de casas depois da vírgula, ou, quando essa quantidade é infinita, ela respeita o que a gente chama de período. Ou seja, existe um padrão, começa a se repetir. Por exemplo, 2,123, 123, 123, 123, 123. Isso é número racional, porque existe um padrão, existe uma periodicidade. A gente chama essa dízima de dízima infinita e periódica. O problema é que tem números que são dízimas, que são infinitas, mas não respeitam a qualquer período que seja. São não periódicas. E esses são os tais dos irracionais. E aí a gente já começa a perceber que eles são uma pedra no sapato. Porque assim, o número irracional mais conhecido da gente é o raiz de 2. Né? Raiz de 2 é um número irracional. Isso significa que quando você começa a olhar para as casas depois da vírgula, ele é assim, né? 1,4, 2, 1, não sei o que e tal, e vai. Você nunca vai achar um padrão nesses números, nesses dígitos que estão aparecendo. Ou seja, como faz para saber quais serão todos os dígitos do raiz de 2? A resposta é, não faz, não dá, porque nós temos uma capacidade finita de pensamento e de representação. Então, quando que a gente vai conseguir representar o número raiz de 2 de maneira exata?
Você acha que algum dia a gente consegue representar o número raiz de 2 de maneira exata? Para a gente conseguir fazer isso, a gente teria que ser capaz de descrever quais são todas as suas infinitas casas decimais. E elas não são periódicas, elas não respeitam nenhuma ordem lógica. Dá para fazer isso? É óbvio que não. A gente não consegue. Então, a gente já começa a perceber que os números irracionais, eles são um entrave. Quando na matemática nos demos conta da existência desses camaradas, isso caiu como uma bomba, né? E, e eles são assim, complicados, porque eles nos desafiam a refletir, questionar e se atrever a, a descrever a ideia do infinito. A ideia do infinito dentro da matemática. E a ideia do infinito é um negócio muito doido, porque é um negócio que não cabe direito na nossa cabeça. O infinito, ele tem é, características que transcendem a nossa lógica natural. O infinito, ele é capaz de nos pregar peças assim, de tipo, é, qual conjunto é maior? O conjunto dos naturais ou o conjunto dos pares? Né? Claro que é o conjunto dos naturais, né? Porque nos pares só tem o 2, 4, 6, e nos naturais tem 1, 2, 3, 4, 5. Ele falou, então pronto, nos naturais tem o dobro de gente do que nos pares. E aí o infinito vai olhar para você e falar assim, tolo, né? Tem a mesma quantidade de elementos no conjunto dos números pares e no conjunto dos números naturais, né? Aliás, permitam-me provocar vocês ainda mais e dizer que tem a mesma quantidade de elementos no conjunto dos números pares e no conjunto de todos os números racionais da reta. Eu falo, não, não é possível. É claro que tem muito mais número racional. Tipo, no racional tá o meio, tá o 3 quartos, tá o 17 quintos, tá toda essa galera. E nos pares só tem o 2, 4, 6, 8, 10. Tá, mas aí o infinito vai olhar para você e vai dizer assim, eu enxergo a mesma quantidade de elementos. E por quê? Por que foge a nossa lógica natural? Porque a gente está falando do infinito. E o infinito é um negócio que nos desafia. Ele desafia a nossa lógica, desafia a nossa intuição. E é por isso que falar de número irracional é desafiador. Porque a gente está flertando com a ideia de infinito. Tudo bem? Então, se você é daqueles que tem problema com o número irracional, fique tranquilo. É natural que tenhamos problema com eles, porque eles nos desafiam a encarar a ideia de infinito. Tá bom? Tô falando algum absurdo para vocês ou tá fazendo sentido, gente? Preciso sempre ter esse retorno, tá? Para saber que eu não tô aqui só viajando nas ideias e vocês não estão comigo. Faz sentido? Ok. O problema agora é como que a gente dá um sentido para exponencial de número irracional. Como a gente faz isso? E para a gente poder tratar disso, a gente, a gente precisa já começar a colocar um pezinho dentro de uma das ideias fundamentais do cálculo 1, que é a noção do que a gente chama de continuidade. Tá? Eu não vou me atrever aqui a formalizar a ideia de continuidade, mas eu vou apelar para a intuição de continuidade que todos vocês têm. Todos nós temos desde criança. A gente tem uma noção de contínuo na nossa mente. E é essa noção que eu quero apelar aqui para vocês. Bom, então a gente parte do pressuposto que já sabemos fazer exponencial de qualquer número racional, certo? E aí a pergunta seria, como fazer exponencial de raiz de 2? Vamos pensar no raiz de 2. Então, então a pergunta é, a elevado a raiz de 2 é igual a quanto? Opa, travou de novo. Estávamos indo tão bem com você, Google Meet.
Por que você está fazendo isso com a gente hoje? Voltou aí para vocês? Ou tá normal? Ok, aqui voltou também. Beleza. Então, é isso que eu quero dar um sentido, tá? A elevado à raiz de 2. Entenda que aqui existe um número cuja representação decimal tem infinitas casas depois da vírgula, e essas infinitas casas, esses infinitos dígitos, não respeitam a nenhum padrão, nenhuma ordem lógica, não tem um período, nada disso, tá? Mas a gente consegue chegar tão perto de uma representação de raiz de 2 quanto nós quisermos. Então, por exemplo, a gente costuma lidar com raiz de 2 assim. Assuma que raiz de 2 é, a gente até põe um símbolozinho assim para se garantir, né? É aproximadamente 1,41. Certo? Raiz de 2 é aproximadamente isso, não é? 1,41. Né? Agora, claro, raiz de 2 é igual a 1,41? Não, ele não é exatamente igual a 1,41, porque senão ele seria racional. E ele não é. Nós sabemos que raiz de 2 não é racional. Mas isso é uma aproximação. É uma aproximação de um número irracional por um número racional. Agora, essa aproximação pode ser melhor? Pode ser melhor essa aproximação? Pode. Né? Eu posso melhorar essa aproximação dizendo que raiz de 2 é aproximadamente 1,414. Vocês concordam comigo? Que essa aproximação aqui é uma aproximação de raiz de 2 melhor do que 1,41? Concordam? Concordam comigo? Beleza. Mas eu ainda posso melhorar ainda mais essa aproximação e dizer que raiz de 2 é aproximadamente 1,4142. Essa aqui ainda é melhor do que a anterior. Mas ainda continua sendo uma aproximação. Porque se isso fosse uma igualdade exata, ainda assim o raiz de 2 seria racional. E ele não é. Mas eu posso melhorar. E essa melhora na aproximação, ela não para aqui. Eu vou parar aqui porque eu não lembro mais qual seria a próxima aqui. Né? Mas ela não para aí. Eu posso continuar melhorando, continuar chegando cada vez mais perto de raiz de 2. Aqui, por exemplo, o erro nessa aproximação ele é menor do que 10 elevado a menos 4. Aliás, menor do que 10 elevado a menos 5, esse erro. 10 elevado a menos 5 é 0,00001, que é muito pequenininho. Concorda? Mas ainda tem um erro. E o erro sempre vai existir. Mas eu posso tornar esse erro tão pequeno quanto eu quiser. Tá, e o que tudo isso tem a ver com o exponencial do raiz de 2? Eu não sei fazer exponencial de raiz de 2, mas eu sei fazer exponencial de 1,41? Eu sei fazer exponencial de 1,41? Sei ou não sei? Sei. Sei fazer exponencial de 1,414? Sim ou não? Sim. Porque é racional. De racional a gente já está tranquilo. Sei fazer exponencial de 1,4142? Também. E se eu melhorar ainda mais essa aproximação, eu continuo sabendo fazer o exponencial dessa aproximação melhor ainda? Sim. E eu sempre vou continuar sendo capaz de calcular o exponencial de qualquer aproximação racional que eu faça de raiz de 2. Então, eu vou fazendo isso. Eu calculo o exponencial. Então, agora a gente faz o seguinte. Eu quero uma aproximação para a elevado à raiz de 2. Eu calculo a elevado a 1,41. E aí 1,41 será uma aproximação de a elevado à raiz de 2. Se eu quero melhorar essa aproximação, o que eu faço? Calculo agora a elevado a 1,414. Depois eu calculo a elevado a 1,414.
4, 2. E continuo fazendo isso. Né? E é aí que vem o ponto-chave aqui. Eu sei que esses números estão ficando cada vez mais perto de raiz de 2. Agora, como eu sei que o exponencial desses números também vai estar chegando perto do exponencial de raiz de 2? Eu sei porque, lembra que eu falei para vocês que a propriedade fundamental do exponencial era levar soma em produto? Essa, na verdade, é a primeira propriedade fundamental da função exponencial, ela leva a soma em produto. A segunda propriedade fundamental do exponencial é que ela é uma função contínua. Tá, mas o que é uma função contínua? Função contínua é aquela cuja representação gráfica é dada por uma linha que não tem quebras. Vamos simplesmente ficar com essa noção intuitiva e bem visual de continuidade, tá? Então, uma função cujo gráfico é uma linha que não tem quebras, né? Que você consegue desenhar o gráfico sem tirar o lápis do papel, isso é função contínua. Tudo bem? Vamos ficar com essa ideia, tá? Mais simples e didática possível. Pronto. Se eu quero que a função exponencial tenha a propriedade fundamental de levar soma em produto e de ser contínua, essa propriedade de ser contínua garante que, à medida que eu pegar racionais cada vez mais próximos de raiz de 2, os valores que essa exponencial desses racionais assume estará cada vez mais perto do exponencial de raiz de 2. E aí eu vou definir o exponencial de raiz de 2, a elevado a raiz de 2, como sendo esse valor limite. Né? Quando eu continuar esse processo infinitamente, eu vou lá no infinito fazer com que fique igual a raiz de 2. E aí, lá no infinito, essas aproximações chegarão no valor a elevado a raiz de 2. Aí você vai perguntar, tá bom, né? Mas como é que você vai chegar lá no infinito? Né? A gente não consegue chegar lá no infinito fazendo os passos assim. Não consegue. Mas a gente conseguiu desenvolver na matemática uma linguagem chamada convergência e uma noção chamada limite que nos permite garantir que existe esse valor lá no final, lá no infinito, sem ter que chegar até lá. Certo? Vamos fazer isso agora? Não. Né? A ideia de limite vai ser uma das ideias fundamentais que a gente vai trabalhar na disciplina de cálculo 1. Mas a gente já pode saber que existe essa ideia e é através da ideia de limite que a gente transpõe a dificuldade de ter que repetir um passo infinitas vezes. E a gente não precisa repetir infinitas vezes para saber como será lá no infinito. E assim a gente conceitua, apelando para a propriedade de continuidade da função exponencial, a gente conceitua exponencial de números irracionais. Agora sim eu cheguei na parte que eu sei que vai ter gente de vocês aqui que deu um nó aí. Então eu quero que vocês se manifestem. Se alguma coisa ficou obscura, eu posso tentar trazer isso de alguma outra forma. Me digam, tá absurdo isso que eu falei para vocês? Ou conseguiram captar algo de sentido nisso? Faz sentido. Ok, beleza. E com isso a gente entendeu. Então eu posso dizer, eu posso escrever a elevado a x, né? E matematicamente falando, isso aqui ganha um sentido lógico para qualquer valor real que x possa assumir. X pode ser qualquer coisa, qualquer valor real que a elevado a x tem um sentido. Mas lembrem-se, a ou será maior que zero e menor que 1, ou será maior do que 1. Se ele estiver entre 0 e 1, a função exponencial obtida será do tipo decrescente, se ele for maior do que 1, ela será do tipo crescente. Então vamos rapidinho aqui para a representação gráfica, e aí a gente conclui trazendo aqui a função logarítmica.
a representação gráfica da função exponencial, ela é assim. Aqui eu vou representar x, aqui eu vou representar a elevado a x, e eu vou assumir aqui na minha representação que o a é maior do que 1. Né? Por exemplo, 2 ou 10. Né? E aí o aspecto vai ser assim. Ó. Esse valor aqui, quando a gente corta o eixo y, né, o eixo chamado das ordenadas, é precisamente o valor que essa função assume quando x é zero, ou seja, é o a elevado a zero. Digam para mim, quanto é que é a elevado a zero? Quanto que é a elevado a zero? 1. Portanto, onde corta aqui é justamente, precisamente no ponto 1. Né? Esse é o aspecto da função exponencial. Então, lembra lá da curvinha do número de casos do Covid-19 no Brasil, em função do tempo? É uma curva muito parecida com essa, porque essa evolução do número de casos, ela tem seguido um padrão exponencial. Né? Essa é a representação gráfica. Se fosse um número A entre 0 e 1, né? Por exemplo, se fosse meio, né? Meio elevado a x é a mesma coisa que 1 dividido por 2 elevado a x. Né? Ou seja, conforme o x cresce, agora o movimento não é mais crescendo, o movimento agora vai ser decrescendo. Ou seja, seria uma curvinha parecida com essa, só que decrescente. Né? Esse é o aspecto da função exponencial.